Então, voltando aqui ao nosso treinamento, vamos fazer o seguinte agora. Vamos aproveitar aquele pedido que nós criamos e vamos fazer algumas operações com aquele pedido. Vamos revisá-lo, vamos alocá-lo e vamos receber notas fiscais daquele pedido. Então, eu vou voltar aqui na tela de pesquisa de pedidos e eu vou ver todos os pedidos da minha obra. Então, está aqui. O meu pedido 128 é o pedido que a gente fez na nossa simulação anterior. Então, se eu clicar ele aqui, eu vou ver que aquele pedido de argamassa, vamos ver aqui qual que era o produto, era porcelanato, argamassa. Aqui, porcelanato, espaçador, limpador, era aquele pedido que nós fizemos através do mapa 54. O mapinha 54 está aqui. Se eu clicar duas vezes, ele também vai aparecer para mim o relatório do mapa com aquelas figurinhas que a gente fez. Então, nessa tela de pedido, eu consigo consultar todos os pedidos que eu quiser. De novo, na tela eu consigo filtrar, né? Casa... Ele filtra aqui em cima. Eu consigo juntar filtros. Por exemplo, eu quero todos os pedidos que estejam faturados contra a Lumina. Então, está aqui. E assim por diante. Então, esse pedido, eu vou fazer algumas operações com ele. Primeira coisa que eu percebo nesse pedido é que ele tem dois ícones aqui. Um está falando que ele requer alocação. E o outro está falando que ele tem itens livres ou bloqueados. O que significa isso? Requer alocação é uma informação que aparece no pedido quando alguém, no processo de cotação, colocou um item diretamente no mapa. Então, como o item foi colocado diretamente no processo de cotação, ele não sabe em qual local da WBS aquele item se aplica. Então, vou imprimir o mesmo pedido aqui com alocação. E a gente vai perceber que esse pedido, né, ele tem aqui o porcelanato, que veio do item revestimentos, e ele tem dois itens, espaçador e limpador de rejunte, que foram itens que eu coloquei diretamente no mapa, então o sistema não sabe de que local que ele veio. O sistema não vai jogar automaticamente na WBS que veio do item 1, porque pode não ser uma verdade. Então, ele espera que alguém aloque esse pedido. Geralmente, esse processo de alocação é um processo feito pelo pessoal de custos. Então, eu vou, primeiramente, alocar esse pedido. Onde eu aloco o pedido? Eu tenho aqui custos, eu tenho pedidos e eu tenho alocação. Então, vou clicar. Aí, o sistema vai mostrar uma telinha com todos os pedidos dessa obra que faltam alocação, que estão sem alocação. Então, eu tenho o pedido 128, que ele é o que a gente precisa alocar. Vou dar um duplo clique em cima dele e vou abrir a tela de alocação. A tela de alocação é bem simples. Aqui embaixo aparecem os itens do pedido e aqui com essa marquinha os itens que precisam ser alocados. Então, vou clicar no espaçador. Ele está falando aqui, você tem 3.000 quantidades, aqui, né, 3.000 peças do espaçador. E qual a WBS? Está escrito aqui, não alocado. Então, eu vou clicar na WBS e vou alocar no local que a gente fez a simulação. Então, vou expandir nível 1 aqui, vou no custo direto, vou em pisos e revestimentos e vou em revestimentos. E aqui eu posso alocar. Então, esse campo laranja, sempre que o sistema tiver uma coluna e tiver em laranja, é porque são colunas editáveis. Eu estou alocando os 3.000 no mesmo item aqui de revestimento, mas eu poderia alocar uma parte para cada item aqui. Então, vou alocar simplesmente no revestimentos e vou dar um OK. Aí, o sistema vai fazer o seguinte, alocou esse item naquela WBS, sobrou mais um, sobrou o limpador de rejunte, que eu tenho 10 unidades para alocar. A mesma coisa eu vou fazer, vou entrar aqui, né? Para achar mais facilmente lá, eu expando o nível 1, venho aqui em pisos e revestimentos. Revestimentos, eu tenho 10 unidades do limpador. Vou dar um OK. E aí, esse pedido vai estar
totalmente alocado. Vou fechar essa tela. Voltei na tela do pedido aqui, né, de consulta do pedido, e eu vou dar um atualizar aqui nessa tela, né, e ele vai refazer a consulta, e eu percebo aqui que a coluna de alocação sumiu. Se eu der um duplo clique aqui e imprimir o pedido novamente com alocação, eu vou ver que agora todos os itens têm alocação naquele mesmo local de aplicação. Então, legal. Tem um pedido que estava faltando alocação e ele está agora alocado. Tem mais um detalhe nesse pedido, que é o seguinte. Eu tenho aqui um ícone falando que ele tem itens livres, né, ou bloqueados. Então, por que aconteceu isso daqui? Porque a gente colocou um item livre lá, que foi o limpador de rejunte. Eu inventei um item no processo de cotação. E esse item ele funciona como um item novo no cadastro. Antes de eu poder usar esse item, alguém tem que aprovar esse item, né, para o cadastro não ficar poluído e não ir deteriorando rapidamente. Então, o que acontece quando o pedido tem ou itens faltando alocação ou itens livres? Esse pedido ele não aceita a nota fiscal. Então, não adianta eu tentar medir uma nota nesse pedido, dar baixa nesse pedido, que ele não vai aceitar, porque ele está pedindo aqui para que ele seja alocado, que já foi nesse caso, e pedindo para que eu acerte o material. Então, o material continua naquela mesma tela que eu mostrei quando eu fiz a composição. Então, em suprimentos, eu tenho suprimentos aqui. Antes de mostrar a liberação do material, como que eu vejo qual que é esse material? No relatório do pedido, esse material não aparece qual que é o material bloqueado. Por quê? Porque o pedido é um relatório que eu posso mandar para o fornecedor antes dessas operações aqui. Ó. E eu não quero que apareça uma marca lá no item do pedido falando que é um item bloqueado. O fornecedor pode ficar confuso e não fornecer o material. Então, tem uma outra tela aqui, ó, tem um botão de detalhes onde eu vejo várias informações do pedido. A gente vai explorar cada uma delas, mas vou clicar aqui e uma das informações que eu consigo aqui é o item de pedido. Então, vou clicar em item de pedido e aí vão vir aqui ó, os itens do meu pedido. E eu estou vendo aqui que o limpador de rejunte é o item livre que eu coloquei no meu pedido. Então, eu vou vir aqui em suprimentos, insumos, associar. Por que associar? Né? Eu poderia vir aqui na tela de liberar, mas liberar é só para materiais bloqueados. Eu vou vir em associar e aí o sistema vai listar todos os materiais que eu tenho, que são materiais livres, que eu cadastrei aqui no meu sistema. Então, se eu filtrar aqui, ó, nem preciso, ele está aqui em último, que foi o último que a gente fez. Tem aqui, limpador de rejunte para porcelanato. Quais as operações que eu posso fazer com esse material, com esse novo insumo? Eu posso relacionar a um existente, eu posso confirmar como novo, ou eu posso bloquear. Né? Bloquear não adianta porque eu não vou resolver meu problema. Eu tenho que ou confirmar como novo ou relacionar a um existente. Então, aqui nesse caso, como está tudo certo, eu vou confirmar esse material como um novo. Se eu quisesse relacionar a um existente, eu clico aqui e ele vai mostrar o cadastro de material e eu falo, bom, esse limpador de rejunte, vamos ver se tem alguma coisa parecida aqui. Ó. Se tivesse, por exemplo, né, esse limpador de rejunte é o mesmo limpador geral aqui. E ao invés de cadastrar um novo material, eu estaria relacionando um material livre ao material existente, evitando que o cadastro de materiais fosse degradando aqui de bobeira. Então, nesse caso aqui está tudo certinho. Eu poderia, por exemplo, acertar a descrição aqui, fazer alguma coisa que precisasse, mas nesse caso eu vou vir aqui e vou confirmar como um novo. Então, vamos vir aqui, confirmei ele como novo, ele some da lista aqui, né? E se eu vier na minha tela aqui e
der um atualizar, ele vai mostrar que esse pedido não tem mais nenhum item livre, né? Eles estão todos cadastrados. Então, eu tenho um pedido aqui que agora eu posso receber notas fiscais em cima desse pedido. O que mais eu tenho nessa tela aqui de pedidos? Nesse botão análise eu tenho uma série de consultas, né? Eu tenho, por exemplo, os itens do pedido que eu já mostrei. Eu tenho como saber de que requisição ele veio. Então, se eu clicar em requisição, vai aparecer aqui, ó, que o item 3 veio dessa requisição aqui, né? Da requisição 170, que está marcada aqui. E por que o item 3? Porque os outros dois itens a gente colocou na mão, né? Foram dois itens que a gente colocou diretamente no mapa, não vieram de requisição. Então, eu consigo ver a requisição, que poderia ser mais do que uma. Eu consigo ver a alocação desse pedido. Então, tem aqui os 3 itens e o local de aplicação desses itens, né? E eu sei quanto que eu tenho de saldo ainda desses itens. Então, eu sei aqui, ó, quantidade disponível e valor remanescente de cada item. Como eu não recebi nota fiscal nenhuma, eu tenho 100% da quantidade disponível. Eu tenho aqui ainda como ver os arquivos, né? Quais os arquivos que eu tinha no pedido. Nesse caso, aí a gente não colocou nenhum arquivo no mapa, né? Mas eu conseguiria ver os arquivos aqui nessa tela e consigo também colocar mais arquivos se eu quiser. Vamos colocar 2 arquivinhos aqui. Eu consigo editar esses arquivos. Depois do pedido feito, eu posso vir aqui e colocar mais arquivos se eu precisar. O que mais que eu consigo colocar aqui? Observação, eu consigo ver as observações do pedido, né? São aquelas observações que a gente editou. Eu consigo ver uma informação aqui que depois eu explico, que são os parceiros do pedido e o fornecimento direto. Depois eu explico isso daqui. Eu consigo ver aquelas informações diversas, que são o limite de faturamento direto e a retenção contratual. Como esse pedido é um pedido de material, isso não faz muito sentido para ele. Eu consigo ver as revisões do pedido. Então, esse pedido está na revisão 0. Não vai ter revisão nenhuma aqui. Mas eu poderia ter a situação de um pedido revisado. Eu consigo ver aqui as faturas que eu entrei nesse pedido. Não tem nenhuma ainda. Medições, vencimentos do pedido. Eu posso distribuir esse pedido no tempo. Então, eu quero saber quais serão as datas que eu vou ter de vencimento desse pedido para fazer fluxo de caixa. Depois eu explico essa parte também. E eu tenho como ver o histórico do pedido. O histórico do pedido é aquele histórico que a gente conhece lá, né? Tudo que vai acontecendo. No caso do pedido, ele vem desde a requisição, ele junta tudo. A requisição, depois ele tem o comentário, depois ele vai vindo aqui, o mapa de cotação, a cotação até as liberações do próprio pedido. Ele junta o histórico inteiro desse processo aqui. Então, vamos fazer uma operação aqui, antes de usar esse pedido para medição, vamos fazer uma operação aqui de revisão de pedido. Então, tem o pedido aqui, e vamos supor que eu preciso de uma revisão. A revisão ocorre geralmente depois que o pedido já foi usado, né? Então, eu já recebi alguma nota nele, e aí tem um saldo, tem alguma coisa que eu preciso alterar. Como funciona a revisão do pedido? Eu venho aqui em custos, pedidos, revisar. A gente foi em alocação, agora eu vou entrar em revisar. Revisar, ele vai aparecer a tela aqui de todos os pedidos que eu tenho na obra, né? E eu vou selecionar o pedido que eu quero revisar. Então, vou revisar o 128. Então, o que eu posso fazer na tela de revisão de pedido? Aqui estão os itens que eu tenho no pedido, né? Esses são os itens que eu tenho hoje. Como os itens eu ainda não medi nada neles, eles estão liberados para eu revisar a quantidade. Então, vou revisar de 31, vou revisar o preço unitário de 31 para 30. E eu vou revisar a quantidade também. A quantidade que eu tenho dele é 500. Eu não consigo editar diretamente aqui o campo 500. Por quê? O campo 500 ele está
amarrado a uma WBS. Então, eu vou clicar aqui e vou falar. Ele já vai abrir a WBS filtrada naquele item do revestimentos. Então, eu posso mostrar aqui, posso alterar aqui para 600, por exemplo. Então, vou alterar para 600. Então, esse item aqui que eu acabei de revisar, eu vou salvar esse item aqui. Ele vai falar que o item está com uma quantidade de 600 e um preço unitário de 30. O limpador de revestimento cerâmico, eu vou, por exemplo, alterar aqui o preço para 20. Eu posso alterar para mais ou para menos. O que acontece se eu já tivesse uma nota fiscal recebida nesse pedido aqui, recebida nesse pedido com preço? O sistema não deixaria eu alterar mais o preço unitário, porque daí ele não consegue calcular quanto vale o pedido, porque uma parte foi recebida num preço, outra parte no outro. Então, uma vez que um pedido tem um material recebido, aquele preço unitário ele é congelado, né? E eu não consigo mais revisar o pedido mudando o preço unitário. O que eu precisaria fazer, se fosse o caso, é criar um outro item do mesmo material, né, do mesmo pedido, com um novo preço e zerar o preço a quantidade do item anterior. Então, nesse caso aqui eu fiz uma coisa errada, que eu falei que o preço custa 20, mas o preço por aqui está 1.000. Então, ficou um preço de 2 centavos. Vamos colocar 2.000 aqui. R$2.000. E o preço aqui ficou unitário. Vamos colocar aqui que ele custa R$200, senão fica muito fora da realidade. R$200, um saco de 1.000 espaçadores, e aí ele vai dar um valor aqui de R$600. Está muito caro ainda, vamos colocar aqui R$70. Então tá ótimo aqui. R$70. Então, vou salvar esse item aqui. E o outro item, eu posso, por exemplo, deletar o item ou fazer qualquer outra operação que eu quiser. Eu posso vir aqui também e eu posso editar as observações do item. Então, vamos supor que aqui eu queira colocar uma observação do porcelanato. Posso colocar a observação aqui. Posso colocar, por exemplo, uma observação da qualidade. Eu não sei se tem aqui porcelanato, vamos ver se tem alguma coisa. Cerâmicas e porcelanatos. Posso colocar aqui uma observação e aqui eu ponho aqui, ó, a cor é bege. Eu quero que o fabricante seja a Eliane. E etc. Eu vou colocando as observações da qualidade que eu precisar, salvo, e aí eu fiz as alterações que eu preciso aqui no pedido, e eu vou requisitar uma revisão. Então, antes de requisitar, tem mais um item importante aqui. Eu faço a revisão dos itens aqui, né? Eu posso colocar um item novo. Eu esqueci de mostrar como que eu coloco um item novo no pedido. Eu vou salvar essa alteração aqui. Tá vendo esse botãozinho novo aqui? Eu posso vir aqui e clicar e eu vou falar, bom, qual material eu quero? Vamos supor que eu queira aqui, o que tem aqui de porcelanato? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu quero aqui um friso em porcelanato. Tá? Eu quero um friso e aí eu estou colocando material novo. Eu vou falar que o friso ele vai custar aqui R$15 o metro, né, do friso. E aí, aonde que eu vou alocar esse friso? Eu vou alocar, vamos voltar lá no nosso item de revestimento. Eu venho aqui, pedido revestimento, pedido revestimentos, e eu vou colocar aqui os 15 metros que eu coloquei, a minha quantidade, desculpa, preço unitário eu coloquei 15, e vou colocar a metragem que eu quiser aqui. Eu vou colocar 100 metros aqui de friso. 100 metros. Então, beleza. Vou salvar. Eu sempre tenho que salvar os itens que eu estou mexendo aqui. E aqui é o que o pedido vai ter de informação. Então, agora eu tenho um item novo que é um friso. Eu alterei a quantidade e o preço de 2 itens e eu criei um friso em porcelanato, que é um item novo. O que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso, antes de requisitar a revisão, eu posso mudar
colocar uma observação da requisição. Então, imagina que eu quero falar aqui que as alterações neste... Vamos editar aqui. As alterações neste pedido são referentes à mudança de projeto solicitada pela arquiteta Maria Júlia. Vamos colocar qualquer coisa aqui, só para mostrar aonde vão aparecer estas observações aqui. Eu vou colocar uma observação azul aqui e vamos salvar aqui. Então, vou salvar a minha requisição. Então, para revisar um pedido, para que o sistema consiga manter o workflow de aprovação, eu reviso o pedido e requisito uma revisão. Então, o pedido ainda não está revisado, mas o pedido tem uma solicitação de revisão, que eu posso seguir o mesmo caminho, eu posso colocar as observações se eu precisar, etc, etc. E aí, o que o sistema vai fazer? Ele vai gerar uma requisição, como se fosse uma requisição de compra, nesse caso aqui é a requisição 173, e essa requisição aqui, ela vai passar por todo o processo de aprovação. Então, venho aqui, ela deve estar esperando a liberação de gerente da obra. Então, é a requisição 173. Né? Vamos abrir a tela aqui. E ela é da obra Lumina. Então, está aqui, a requisição 173. Só que essa requisição é um pouquinho diferente. Ela é uma requisição de alteração de pedido. Então, eu tenho aqui os itens da requisição. Eu tenho uma setinha aqui falando que subiu o valor do item. Porque eu tinha aqui a revisão do pedido 00, 128, e a revisão 1, que é 128-1. Então, ele está falando que aqui subiu. Eu tinha um total de 15.500 e subiu para 18.000. O que subiu aqui? O preço unitário diminuiu, era 31, foi para 30, mas a quantidade aumentou. Era 500 e foi para 600. A mesma coisa aqui, subiu de 180 para 210. O que mudou aqui? O preço unitário mudou, era 60, foi para 70 e a quantidade não mudou. E esse item apareceu novo, era um item que não existia. O próprio relatório da requisição, se eu abrir o relatório agora, eu vou ver que esse pedido, essa requisição é diferente. Então, tem os itens aqui, eu alterei as observações do porcelanato, que elas não estavam lá. Eu estou vendo a diferença, né, o custo total dessa revisão aqui. Então, essa revisão vai ter um impacto de 4.030 no meu processo, e o pedido vai sair da revisão 128.00 para 128.01. E aqui estão as observações da requisição. Então, é importante que eu deixe bem detalhado, porque vai passar por todo o processo. A mesma coisa eu posso colocar aqui, quem estiver liberando a requisição, se ele quiser colocar uma observação a mais aqui, essa observação já vai sair naquela tela de aprovação de pedido, mas eu poderia colocar mais detalhes. Vamos colocar um desenho aqui, por exemplo. Vamos supor que eu tivesse um croquis aqui, um desenho qualquer, e eu preciso colocar aqui na tela. Então, posso colocar uma figurinha aqui que dê uma planilha, uma tabela, sei lá. Vou sofisticar aqui porque eu quero mostrar onde vai aparecer. E vou aprovar a minha requisição 173, que é uma requisição de alteração do pedido. Alteração do pedido 128. Então, vou aqui, vou aprovar. E aí, essa requisição vai passar pelas duas etapas de aprovação, que é a do gerente da obra e o gerente de custos. De novo, esses nomes aqui, essas nomenclaturas, elas podem ser alteradas, né? Então, vou vir aqui, a minha requisição 173 está aguardando mais uma liberação e eu vou aprovar essa requisição. Geralmente, o workflow de aprovação de requisição está no escopo de quem controla custos e de quem controla a obra, né? Só que assim,
isso daqui vai dar origem a um pedido, e antes desse pedido ser liberado para uso, deixa eu mostrar aqui, ó, vou atualizar a tela de pedido. Então, o pedido estava na revisão 128, revisão 0, eu atualizei a tela aqui, ele foi para 128, revisão 1, ok? E aí, se eu clicar nesse botãozinho de detalhes e vier em revisões, eu já vou ver que o pedido tem duas revisões, a 0 e a 1. A 0, se eu quiser imprimir, né, saber o que era a revisão 0, eu clico ali no botão e ele vai imprimir para a minha revisão, só que ele vai marcar aqui, ó, como obsoleto, que é uma revisão antiga, não é uma revisão nova, atual, né, não está valendo mais. E aí, uma diferença também é que o pedido ficou aqui, ó, aguardando a aprovação da diretoria. Olha o status aqui. Então, o que eu estava falando? A aprovação da requisição ela fica no escopo da obra e do gerente de custos. Mas antes do pedido poder ser liberado para uso, eu posso ter uma aprovação de um diretor, né? Geralmente eu tenho uma aprovação de um diretor da obra ou um diretor geral, etc. Então eu posso vir aqui eu vou vir aqui nessa liberação de diretoria porque o pedido deve estar aguardando uma liberação aqui. Então, era o pedido 128 revisão 1, ele está aqui na tela, e aqui, ó, na hora que eu vou aprovar o pedido, eu tenho uma série de informações. A principal delas, sem sombra de dúvida, são as observações da requisição. Então, a pessoa que vai aprovar o pedido provavelmente vai fazer a seguinte operação, vai olhar o conteúdo do pedido, né? Pode até olhar com alocação aqui, vai entender o que é aquele pedido, né? Então, todos os pedidos que estão aguardando liberação eles saem com esse cadeado aqui. Então, a pessoa que estiver aprovando o pedido vai tentar entender o pedido por aqui, ela pode consultar os arquivos do pedido, né? Porque podem ter algumas informações importantes, mas principalmente ela vai ver esse campo aqui, ó, das observações. Tendo uma observação detalhada e as coisas estando no caminho certo aqui, provavelmente vai aprovar o pedido. Aqui tem uma informação importante que é a seguinte, o valor do pedido é o valor de 19.930 e o valor que eu estou aprovando é um valor de 4.030, porque é só a diferença entre uma revisão e outra. Se a pessoa quiser ver as revisões nessa tela de aprovação, também dá. Eu clico aqui em revisões e eu tenho as duas revisões do pedido. Tá? Então, vou voltar aqui para o meu observações históricos, que é a tela que eu uso para aprovar, e vou aprovar esse pedido 128, revisão 1. Então, aprovando esse pedido, ele vai sair da tela. Se eu voltar aqui para a minha tela de consulta de pedidos e mandar atualizar, ele vai aparecer aqui como um pedido aprovado. Então, esse é o processo de revisão de um pedido. Sempre que eu precisar, eu posso revisar esse pedido. O que eu vou fazer agora? Eu vou receber uma nota fiscal desse pedido. Vamos supor que esse pedido aqui ele seja um pedido que eu tenha outras configurações nele. Eu tenha, por exemplo, depois a gente pode fazer essa simulação. Vamos usar esse pedido aqui para fazer essa simulação. Apesar dele ser um pedido de material, né, eu vou fazer uma alteração nele que vai ser o seguinte. Eu vou falar que esse pedido aqui, ó, ele tem um parceiro de negócio aqui. Vamos supor uma situação, eu poderia ter uma situação muito comum aqui em aço, em concreto. Eu tenho a Gerdau, por exemplo, e eu recebo nota fiscal de várias usinas lá, de vários depósitos da Gerdau, ou a Polimix, ou a concreteira qualquer, vem vários CNPJs diferentes do pedido. Então vamos supor que esse fosse o caso. A casa do construtor aqui tivesse mais de um CNPJ que ela fosse entregar o material e cada CNPJ e cada nota pudesse vir com um CNPJ diferente. O que eu posso fazer nesse caso aqui? Tem algumas operações no pedido que eu posso resolver. Se
né? Se eu tenho uma situação definitiva, que eu tenho sempre os mesmos parceiros desse pedido, né? É o caso da Gerdau, o caso da Polimix, eu posso vir aqui no sistema e fazer o seguinte, venho em principal, venho em fornecedor e venho em grupo empresarial. O que seria o grupo empresarial? Vamos pegar aqui um grupo que já existe. Aqui. Vamos pegar o grupo Votorantim. O grupo Votorantim, eu tenho várias empresas associadas aqui. O que significa? Cada empresa aqui ó, tem um CNPJ diferente, mas são basicamente a mesma empresa. Então, toda vez que eu tiver recebendo uma nota da Votorantim, independente aqui do CNPJ, ele vai aceitar naquele pedido, né? Porque ele sabe que o grupo Votorantim é o mesmo aqui. Então, tem o Votorantim, vamos ver aqui, tenho aqui, ó, Eliane, tenho outro grupo e tenho vários grupos que eu posso montar. O grupo empresarial, ele fica permanente assim. Sempre que eu criar um grupo, ele vai ficar sempre associado aqui. Então, Tintas MC tem outro grupo aqui. Toda vez que eu fizer um pedido para Tintas MC nesse CNPJ, eu também consigo receber nota nesse outro. E assim por diante. Então, como é uma coisa que eu não vou acertar o CNPJ que vai vir, eu consigo criar um grupo de fornecimento, um grupo empresarial. E eu posso ter uma associação de um fornecedor a um pedido temporária. Por exemplo, se eu tivesse um pedido de terraplenagem, né, eu poderia ter a necessidade de colocar como parceiro desse pedido o fornecedor do diesel, o posto de gasolina, por exemplo. É uma associação temporária, porque dependendo de onde a obra está sendo feita, vai ser o posto mais próximo ali, o posto mais adequado. Então, nesse caso aí, eu poderia vir aqui e colocar um parceiro de pedido. Então, o parceiro aqui, eu vou colocar um novo e vou colocar aqui, ó, que faz parte desse pedido aqui, a casa do construtor. Vamos colocar aqui alguma coisa de construção. Vamos colocar que, por exemplo, essa outra empresa também fosse um parceiro, uma outra empresa do mesmo rapaz aqui, do mesmo fornecedor. Quando eu coloco este parceiro, né, coloquei um parceiro, se eu vier aqui na consulta de parceiros, ele vai estar aqui, né, e eu vou poder receber a nota fiscal dos dois. Então, eu guardei o CNPJ aqui só para a gente fazer Deixa eu pegar o CNPJ aqui. Então, vamos supor que eu vá receber duas notas fiscais. Então, tenho aqui a Casa do Construtor, que é o meu fornecedor principal, e tenho a KSA, que é o meu parceiro desse pedido aqui. Como que é o processo de receber uma nota fiscal aqui no sistema? Então, vamos receber duas notas fiscais bem simples aqui. Eu venho aqui em Obra CC e eu tenho aqui a medição do pedido, né? Medição do pedido é como se fosse uma baixa de quantidades do pedido. Depois eu vou explicar cada um desses itens aqui, mas vamos fazer a medição desse pedido e vamos usar tanto o fornecedor principal, que é a casa do construtor, quanto o fornecedor parceiro, que é a KSA. Então, eu vou vir aqui em Novo, Pagamento de Pedido, a categoria é uma fatura, e eu posso escolher a categoria que eu quiser aqui. Vou escolher um DANF, por exemplo, né? Que é uma nota de material aqui. E aí, vou colocar o fornecedor. Casa do construtor, eu posso filtrar um pedaço aqui e dar um tab. Se ele achar alguma coisa, ele já busca. Provavelmente eu filtrei de uma maneira errada. Mas eu posso filtrar um pedaço do nome, eu posso colocar o CNPJ e dar um tab, e eu posso clicar aqui e eu posso filtrar aqui, ó, o fornecedor que eu quiser. Então, ele vai filtrando até eu achar o fornecedor aqui. Eu vou colocar o número da nota, vamos colocar a nota 1000 aqui. Para quem está faturada, o que é importante aqui? Aquele pedido estava faturado contra o condomínio. E aí eu vou colocar aqui o faturamento da nota fiscal. Está vendo que quando eu coloquei o faturamento,
ele veio aqui uma conta de débito. O sistema está preparado para que eu possa entrar com o faturamento da Lumina, aí, que é a empresa, né? E eu posso entrar com o faturamento dos clientes. E o cliente, eu associei uma conta de banco aqui, default, fake, é uma conta aqui só para conseguir lançar as notas, porque neste caso aqui, eu não vou pagar as notas do cliente, eu vou enviá-las para que ele pague a nota no escritório deles. O sistema também permite que eu faça o seguinte, eu cadastre realmente uma conta de banco verdadeira para esse cliente, receba as notas fiscais dele e faça o processo de tesouraria para ele. Então, eu recebo a nota, eu aprovo a nota, eu libero a nota e pago a nota usando pagamento eletrônico de fornecedores, né? O Cispag ou PagFora, ou sei lá, qualquer um deles. Eu pago esse boleto, esse título, essa TED no banco, usando uma conta corrente dele, onde ele me dá apenas a liberação para eu mandar arquivos para essa conta e receber os retornos. Então, o sistema também está preparado para isso. Nessa simulação, eu só vou receber a nota e ela não vai ser paga. Então, tenho aqui os dados de faturamento, que são importantes. Eu estou com a nota na mão, eu sei essa informação. Eu vou clicar aqui e vou falar de qual pedido que eu estou recebendo essa nota fiscal. E aí o sistema já mostrou aqui, o pedido 128, revisão 1. Quando eu der um OK aqui, ele vai me mostrar os itens daquele pedido. Então, eu tinha aqui um pedido que tinha porcelanato, tinha o espaçador, tinha o limpador de rejunte e tinha o friso em porcelanato. Né? Esses 3 itens e esses locais de aplicação aqui. Porque eu posso ter um pedido, por exemplo, que tenham vários locais de aplicação. Um pedido que tenha, por exemplo, de areia, de aço. Então, eu tenho que saber onde eu vou medir. Aqui eu tenho a quantidade de cada um dos itens. Né? O item está aqui, friso, limpador, etc. E aqui eu tenho a quantidade de entrada. Né? Eu tenho quantidade disponível, valor remanescente, que é o valor disponível, eu tenho a quantidade de entrada e eu tenho o total de entrada. Que significa que eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui em quantidade, ele calcula o total, ou eu posso colocar o total, ele calcula a quantidade. Vamos colocar os 15 mil aqui. 15 mil reais aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma simulação diferente. Vou colocar os 600 metros quadrados desse item aqui e vou colocar do outro que tem 3.000 peças aqui, que é o espaçador, vou colocar ele aqui inteiro. 3.000 peças. Então, a minha medição aqui está dando um total de 18.000 mais 210, está dando 18.210 reais. Existem outros campos aqui que eu vou mostrar numa outra simulação, que é o desconto de adiantamento, retenção, etc. Então, eu tenho 18.210 reais. E aí, eu vou acabar de lançar essa nota. Então, volto aqui para a aba de fatura e vou colocar as parcelas. Nesse caso, eu não tenho impostos, eu vou colocar as parcelas. Parcela vai ter uma data de vencimento. Então, eu vou colocar aqui uma data de vencimento por dia 30. E ela tem aqui um outro campo, data de vencimento reprogramado. Por quê? Imagina que eu recebi uma nota fiscal, né, e eu tenho um processo interno de pagamento, e o processo interno exija que eu entre com a nota com pelo menos 10 dias para pagamento. E aí a nota veio para... Hoje é dia 14, a nota veio para ser paga no dia 16. O que eu posso fazer para que o meu processo não pare, né? Não pare por causa do prazo de pagamento? Eu posso ligar para o fornecedor e eu posso pedir uma reprogramação desse pagamento. Então, eu vou colocar que ele vai ser pago no dia 30. Então, eu tenho uma informação aqui, que ele veio, a data de vencimento original era 16/9, só que a data de pagamento vai ser no dia 30/9. Isso daqui pode ser feito pelo próprio administrativo da obra. Então, tendo essa cultura, as notas que vierem eventualmente fora do prazo de pagamento, ele mesmo pode ligar lá para o fornecedor e já reprogramar. E aí depois eu tenho um tratamento dessas notas que são fora do prazo. Né? Eu vou colocar aqui então um prazo para pagamento no dia 30/9. E vou colocar o valor aqui, 18.210. O que eu posso colocar aqui?
eu coloquei 18.210, ele ficou verde aqui, porque ele está falando que eu distribuí todo o valor da nota. Eu poderia ter colocado R$10.000 aqui, né? Uma parcela, está faltando 8.210. Eu vou colocar mais uma parcela aqui e vou falar que a outra parcela vai ser no dia 30 de outubro. E eu vou falar aqui essa outra parcela de 8.210. Então, é dessa forma que eu vou colocando as parcelas na minha nota fiscal. E quando eu colocar 100% do valor, ele vai ficar verde, né? E eu posso dar andamento aqui ao meu lançamento. Eu tenho a data de emissão da nota. Eu tenho dois campos aqui, materiais e serviços. Eu posso falar que a nota é de material, de serviço ou meio a meio, né? Eu posso pôr uma parte aqui, ela pode ser mista. Então, eu posso digitar o valor aqui, 18.210. Ou se eu parar no campo e der um duplo clique, ele assume todo o valor da nota fiscal para aquele campo. Então, 18.210 é o valor de material. E tem um último passo aqui antes de eu lançar a nota, né, que é colocar o anexo dessa nota aqui. Eu preciso colocar sempre um anexo para a nota. Vou colocar a nota fiscal referente ao meu processo aqui desse pedido. Então, quando eu vou colocar a nota fiscal, tem algumas opções aqui para falar o arquivo que eu estou anexando. Eu vou colocar aqui a nota fiscal escaneada, XML, DANF, etc. E aí, vou colocar a minha nota fiscal que eu tenho aqui. Ela pode estar em PDF, ela pode estar em JPG, depende do scanner que a pessoa usou. Então, estou associando a nota fiscal aqui, ele está gravando a nota fiscal no servidor, e aí eu vou poder salvar o meu processo aqui. Se eu quiser ver a minha nota fiscal, clico nela aqui, clico em abrir, e eu consigo ver rapidamente a minha nota fiscal aqui na tela. Eu poderia anexar outros arquivos. Vamos supor que eu tenha aqui obrigações acessórias, documentação relativa aos impostos, etc. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, mais um arquivinho geral aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, de novo a planilha de cálculo aqui. Não tem nada a ver. E aí eu vou colocando, conforme eu vou colocando os arquivos, ele vai dividindo eles por tipo aqui. Então, a nota fiscal está aqui. Se eu tivesse vários documentos gerais, estariam aqui. E assim por diante. E agora eu vou salvar a minha nota fiscal aqui. E eu vou salvar a minha fatura aqui. Então, a observação opcional novamente. E eu vou dar um OK. E a fatura foi salva. Se eu voltar aqui para a tela de pedidos, né, eu tinha um pedido de 19.930 e ele tinha um saldo. A palavra balanço no sistema significa saldo. Tinha um saldo de 19.930. E eu vou atualizar essa tela agora. Então, quando eu atualizo a tela, ele vai me mostrar que o pedido agora só tem um saldo de 1.720. E por quê? Porque eu tenho aqui, se eu vier em detalhes, eu tenho uma fatura que já está pendurada nesse pedido aqui. E é uma fatura de 18.210. O que eu tenho nessa fatura? Eu tenho como ver, por exemplo, os anexos daquela fatura, né? Então, o sistema vai amarrar todo o processo, os anexos, as planilhas, etc. A mediçãozinha que eu fiz também tem um relatório. Se eu der um duplo clique aqui, ele vai me mostrar a medição que eu fiz nesse pedido aqui de material. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil da gente ver. Então, tenho aqui o cabeçalho, o número da nota, a emissão, o valor da nota. Ela foi lançada fora do prazo aqui, apesar da gente ter renegociado. E aí eu tenho as parcelas. Eu tinha uma parcela de 9.000, desculpa, uma parcela de 10.000 e a outra parcela de 8.100 e vamos pegar aqui que ela está bem na divisa o valor aqui. 8.210 aqui. E aí, para cada parcela, eu tenho a alocação aqui. Nesse caso aqui, ela está alocada no mesmo
no mesmo item. E eu tenho um resuminho aqui embaixo. Então, eu tenho os 18.210 alocados no item revestimentos, né? E quem fez a mediçãozinha. Então, aqui eu consigo ver o que está acontecendo com o pedido. Bom, o pedido ainda tem R$ 1.720 de saldo. Como que eu vou lançar esse restante de saldo? Eu vou pegar aqui, vou voltar aqui em medição de pedido novamente e vou lançar uma segunda nota fiscal, só que agora eu vou lançar a nota fiscal para aquele fornecedor que era o parceiro. Então, vou vir aqui em novo e o mesmo processo, vai se repetir. Fatura, vou colocar uma DANF novamente e vou colocar agora o nome ou CNPJ, ou vou pesquisar o fornecedor que era o parceiro. Então, o fornecedor que era o parceiro era o KSA. Vou colocar aqui um pedaço do CNPJ dele. Ele já achou. Na verdade, o nome fantasia dele é diferente, né? O KSA é o nome fantasia. Vou colocar aqui que é a 1010 a nota fiscal. E vou lançar a nota fiscal rapidamente aqui. Então, vamos lá. Ele vai sugerir de novo o pedido. Aqui a gente tem que perceber que o pedido é da casa do construtor, que é o fornecedor principal, né? Aí o pedido vai ser exibido aqui, só vão aparecer, né? Eu tenho saldo só nesses dois itens, eu posso medir em quantidade ou em valor, ou eu posso vir aqui e medir 100%. Então ele mediu 100% dos itens que estavam sobrando, deu 1.720, e eu vou lançar uma parcela novamente aqui. Então vou lançar uma parcela de 1.720, uma data de emissão qualquer, fala que ela é material, e eu preciso salvar o meu anexo aqui. Eu vou salvar uma notinha qualquer, só para a gente usar de exemplo. Então, salvei a minha notinha e eu vou salvar a minha fatura aqui. Ótimo. E se eu vier de volta aqui em pedido e atualizar novamente, eu vou ter aqui um pedido com saldo 0, né? E se eu vier em detalhes e vier em faturas, eu vou ver que o meu pedido agora tem duas faturas, uma da casa do construtor e uma da KSA, que é o nome fantasia desse Silva Construções aqui. Então, eu lancei uma nota e consumi o saldo inteiro do pedido. Qual é o processo para essa nota fiscal chegar no escritório central? Então, eu tenho o meu processo de nota aqui e eu vou ter que enviar essas notas fiscais para o escritório central. Como que eu envio esses documentos? Antes de enviar, antes de eles serem liberados lá para pagar, eu tenho um processo aqui chamado Guia de Envio de Documentos para o Escritório Central. E essa guia ela vai estar dividida em faturamento. Para cada tipo de faturamento da obra, eu vou ter uma sequência de guias. Então, eu vou colocar aqui o condomínio e vou colocar uma outra guia aqui, um novo. O sistema vai verificar quais as notas fiscais que estão no sistema lançadas, mas que não estão em guia ainda. Vou selecionar essas duas e vou criar uma nova guia de remessa. A nova guia de remessa é um relatório onde eu tenho todas as informações das notas que estão lá dentro, né? Então, vamos pegar essa aqui e vamos colocar ela um pouquinho maior para a gente conseguir enxergar direitinho. E aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Aqui eu tenho, nessa guia aqui, que é a guia 6, né? Emitida no dia 14/9 para este faturamento aqui, eu tenho a nota fiscal 1.000 e a 1.010. A 1.000 é da casa do construtor e tem duas parcelas, uma de 10.000, uma de 8.210. E a nota da KSE é uma nota de 1.720. E aqui eu tenho os dados bancários. No caso dessa simulação, o banco, a gente não iria pagar essa nota. E eu tenho aqui um resumo. Então, na guia atual, estou mandando 2 documentos no valor de 19.930. Em guias anteriores, eu já mandei 5 documentos no valor de 279 mil. Eu tenho um total de 7 documentos enviados, num total de praticamente 300 mil. Então, com esse processo, o que a gente fez? A gente revisou um pedido, né? A gente alterou os itens do pedido e a gente mediu uma nota para o fornecedor e uma nota para o parceiro do fornecedor.